Olá, boa noite. Eu sou a Valquíria Melnick e estarei aqui todos os sábados com vocês, às 7h30 da noite, apresentando um fascinante universo cultural através das artes visuais, em uma visita aos museus, o seu melhor programa. A nossa visita pelos principais museus do Paraná inicia com o Oscar Niemeyer. O local já se consolidou como um dos principais pontos turísticos do Paraná e teve como criador um dos grandes arquitetos brasileiros, considerado um dos nomes mais influentes na arquitetura modernista internacional, o carioca Oscar Niemeyer. No formato de um grande olho, a obra já ganhou o prêmio 100 Mais Brasil na categoria Ideias, criada pela revista Seleções. Orgulho para o Paraná. O olho gigante impressiona. Pode ser visto de longe, uma criação do mestre Oscar Niemeyer. Com a reforma, o prédio burocrático ganhou fachada moderna. Depois de pronto, o nome do arquiteto. Arte por fora e por dentro. A junção de formas e composições nas salas parece transportar quem passa por ali. Andar pelos corredores lembra qualquer coisa de ficção científica. Diferente também são as cores, técnicas e formatos, como estas criações desconcertantes. É com essa mistura que, todos os anos, o espaço atrai milhares de visitantes. A estudante nunca tinha entrado no museu. Ficou admirada. A gente vê realmente os detalhes, a riqueza de detalhes, assim. Então, você chega muito perto, assim, dá a impressão que a imagem está até viva, assim. Então, isso que é o gostoso. O Oscar Niemeyer se consolida como o maior museu do estado do Paraná para receber exposições de artistas nacionais e internacionais. Não perca, depois do intervalo, os melhores momentos de Stanislau Trapli. O Museu Oscar Niemeyer reuniu seleto grupo de convidados para a abertura da exposição de Stanislau Trapli e também para apresentar parte das obras do acervo do museu, expostas em fragmentos da modernidade. A nossa equipe esteve lá e agora aqui você é o nosso convidado. Confira! Stanislau Trapli é considerado um dos mais destacados mestres da pintura paranaense. O artista, que nasceu em 1898 e viveu até 1958, teve seu nome consagrado pela profunda dedicação ao desenho e à pintura. De família modesta, Trapli foi casado e teve apenas um filho. Sua esposa era também sua musa inspiradora nessas obras de nu artístico, que era o seu gênero preferido, além de paisagens, naturezas mortas, retratos e desenhos. Foi um dos artistas discípulo de Andersen que melhor conservou a tradição da pintura acadêmica. E nessa exposição nós temos uma grande parte do acervo em desenho, sanguínea e pastel, que são técnicas extremamente difíceis. Se o artista não souber desenhar, é muito difícil enganar. A mostra reúne 210 obras que foram selecionadas pelos curadores a partir do acervo particular dos familiares, colecionadores e do próprio museu. O Stanislau Trapli foi um dos que o Museu Oscar Niemeyer buscou e procurou a família, e a família muito gentilmente nos emprestou as obras, que foram todas restauradas e de maneira inédita estão sendo mostradas nessa exposição. Isso aqui é uma realização de um sonho meu, né? A exposição essa do papai, principalmente num museu da categoria do Oscar Niemeyer, né? E como o papai sempre me falava que a vida dele era a arte, era a pintura, eu acho que isso aqui é uma realização assim, para mim, máximo.
em matéria de mostra de arte dele. Aluno de Alfredo Anderson, o pai da arte paranaense, Trapli foi o artista da época que mais se moldou ao estilo do mestre. Para a família, este resgate traz muitas recordações. Indagando o papai em uma ocasião sobre a questão da vida dele, assim, a forma dele viver, principalmente na questão de religião, eu perguntei a ele qual seria a religião. E a resposta que eu obtive dele foi que a religião dele é a arte. Em outra sala, a mostra Fragmentos de Modernidade apresenta a primeira exposição realizada por grandes estudiosos da arte no Paraná. Ao todo, 5 curadores selecionaram as obras, que somam cerca de 100 peças, produzidas entre os anos 20 até a década de 70. O enfoque explorado por eles foi o olhar modernista dos artistas paranaenses daquele período, como nas coloridas obras de Violeta Franco, que abrem a sala da exposição. Eu achava que nós estávamos muito antigos, vivendo um tempo que já tinha passado, olhando um Braque, um Picasso. Isso é modernidade. Modernidade, na verdade, é um estado de espírito, é uma ideologia, não é uma coisa que se possa medir. Modernidade em Curitiba, na época em que as coisas aconteceram pela primeira vez aqui, nos anos 60, começo dos anos 70, era uma coisa que, olhada para trás hoje, não tem nada mais de modernidade. A concepção de modernidade variava de acordo com cada artista e sua época, e todos eles com o enfoque voltado para aquilo que seria inovador para o Paraná da década de 20 aos anos 70. Traços que vão se tornando cada vez mais ousados até o início da contemporaneidade, quando há a presença marcante da abstração. Lidar com arte é muito bom e, ao mesmo tempo, você ter condições de fazer a escolha de artistas que a gente já conhece, fazem parte da nossa história, de porte nacional e internacional, é muito agradável. Outra sugestão que você não pode perder é a mostra Para Nunca Esquecer Negras Memórias, Memórias de Negros. O Museu Oscar Niemeyer expõe até o dia 30 de abril esta grande exposição que reúne mais de 600 obras que resgatam a cultura e a saga deste povo que tem a sua história marcada pelo sofrimento. Confira agora um pouco do que você vai ver lá, aqui. São esculturas, pinturas, fotografias e objetos diversos que contam os primórdios do Brasil escravocrata e a saga dos africanos que aportaram por aqui desde o início do século XVI. Criada pelo curador Emanuel Araújo, a mostra reúne vários elementos culturais que contribuíram para a formação do povo e da nacionalidade brasileira. Cenas que chocam, heranças da escravidão que até hoje impressionam e nos remetem a um passado triste e desumano. As imagens que mais emocionam os visitantes são, sem dúvida, aquelas que relembram o sofrimento dos negros na época da escravidão. Das amas de leite aos costumes, crenças à religiosidade, são vários aspectos que norteiam esta exposição. A fé nestas imagens de santos, por exemplo, permanece viva na cultura popular até os dias de hoje. E mesmo durante a exposição, elas recebem moedas e oferendas dos visitantes. Expressões fortes de gente guerreira, que demonstram o quanto o povo negro lutou pela sua liberdade. Retrato do imaginário luso-africano brasileiro. Memórias de importantes personagens
que participaram, de certa forma, do movimento em defesa da libertação dos escravos. Cenas que nos fazem refletir sobre racismo, discriminação e atitudes que nunca foram totalmente esquecidas pela sociedade. Desafios que a cada geração são aos poucos superados, mas ainda necessitam de grandes avanços e evolução por parte do ser humano. Já estive em Salvador, mas aqui parece que a gente respira muito mais os fatos, né? A vida dos escravos. Lá eu não tive a oportunidade de... Visitei museus, mas não tive toda essa, sabe, esse ar que se respira aqui. É muito bem retratado. Depois do intervalo, se você perdeu, ainda pode ver aqui a exposição de Francisco Stockinger, que estava no Museu Oscar Niemeyer. Você vai conferir também o 61º Salão Paranaense, que aconteceu no Museu da Arte Contemporânea. Daqui a pouco, no seu melhor programa. Pelo Museu Oscar Niemeyer já passaram exposições de diversos artistas renomados e internacionais. O austríaco Francisco Stockinger, por exemplo, escultor que chegou ao Brasil em 1921 e produz as suas obras inspiradas no Nordeste brasileiro. Se você perdeu a oportunidade de ver essa exposição, veja agora. O Museu Oscar Niemeyer apresentou a mostra do artista plástico austríaco Francisco Stockinger, renomado escultor que chegou ao Brasil em 1921. Estudou no Liceu de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro, em 1946. No início da década de 50, transferiu-se para a cidade gaúcha de Porto Alegre, onde vive até os dias de hoje. Francisco Stockinger produz suas obras inspiradas no Nordeste brasileiro. Sua carreira se solidificou a partir dos anos 60, quando recebeu seu primeiro prêmio no 16º Salão Municipal de Belas Artes, na cidade mineira de Belo Horizonte. Hoje, Chico Stockinger, como é mais conhecido, é um dos mais premiados autores sulistas da modernidade e um dos responsáveis pelo avanço do pensamento plástico moderno e contemporâneo. Na mostra, puderam ser observadas 100 peças do artista, desde pequenas esculturas a obras de até 3 metros de altura. Foram escolhidas 3 séries para a exposição que apontam as principais trilhas seguidas pelo artista. A primeira delas é intitulada Gabirus, composta por 27 esculturas que retratam a fome e a miséria do povo nordestino, considerado como uma sub-raça de baixa estatura devido à desnutrição e que precisou se alimentar de ratos para sobreviver. Além de retratar as condições sub-humanas do sertão nordestino, na segunda série da mostra, algumas obras de Stockinger mostram a força vital e a perfeição dos detalhes através de diversas esculturas de mulheres longilíneas. Já na terceira série, o público pôde ver várias pequenas esculturas distribuídas em uma grande mesa. São homens, mulheres, crianças e animais, que demonstram a diversidade de formas existente.
Sem dúvida, um grande artista. E para você não perder mais nenhuma exposição, saiba que o Museu Oscar Niemeyer fica aberto de terça a domingo, horas da manhã até as 6 horas da tarde. Agora você fará com a gente uma visita até o Museu de Arte Contemporânea e confere o 61º Salão Paranaense. O Museu de Arte Contemporânea do Paraná foi fundado em 1970, com o objetivo de estimular e divulgar a criação artística contemporânea. Desde 1944, o MAC vem realizando o Salão Paranaense, com o objetivo de mostrar tendências da arte. Há 60 anos, este evento vem sendo realizado anualmente, mas agora passa a ser bianual, ou seja, a próxima edição acontecerá somente em 2008. O 61º Salão Paranaense iniciou em dezembro do ano passado e ficou até ontem em exposição. Ao todo, 23 artistas participaram. 10 artistas foram convidados por um conselho curador e os outros 10 foram selecionados dentre 400 inscritos para o salão. 2 artistas vieram da Argentina e um do Paraguai, representando o Mercosul. Eu acho que a arte ela não tem fronteiras. Então, me parece que a questão de ser brasileiro, argentino, americano, eu acho que a arte ela extrapola essa questão da fronteira. Então, eu acho que aos poucos nós temos que ir fazendo esse intercâmbio, né? Num primeiro momento com o Mercosul, quem sabe mais tarde o Salão Paranaense será internacional, envolvendo a Europa, enfim, outros países, né? O 61º Salão Paranaense teve muitas novidades. As informações em braille nas etiquetas das obras para atender os deficientes visuais, por exemplo, fazem parte do projeto de inclusão social. A maquete que orienta as exposições dentro do museu também está em braille. Outra novidade foi o prêmio em reconhecimento às ideias de todos os artistas que participaram do salão. Em meio a tantas linguagens, formas e propostas que a arte contemporânea apresenta, fica difícil escolher quem é o melhor artista. Por isso, o prêmio em dinheiro, que antes era dado a apenas 3 artistas, selecionados através de um conselho de curadores, agora é distribuído entre todos os 23 participantes. Esse ano houve um Prolabore, todos os artistas receberam um Prolabore. Não houve um artista premiado ou escolha de prêmios. Todos eles ganharam, receberam Prolabore para executar o trabalho, além da estadia em Curitiba e da passagem, né? O governo do estado financiou, digamos assim, a vinda desses artistas com estadia, alimentação, passagem, para que eles pudessem organizar o seu trabalho, montar o trabalho aqui no próprio salão. A diversificação pode ser vista em cada detalhe e materiais utilizados. Os artistas expõem suas propostas através de galhos retirados da natureza, fotografias, esculturas ou vídeos. Também são utilizados plotagem, espelhos, lonas e tecidos. A criatividade do nanquim sobre o papel, matérias-primas como a borracha e o pó de tijolo também são vistos no museu. E até MDF, ímãs e ferragens podem ser observados nestes assentos feitos pela paulista Carla Zaccaini, distribuídos em diversas salas. Um verdadeiro cenário que alia técnica, criatividade e sentimento de cada artista. E você pode conferir também o 61º Salão Paranaense no CD-ROM lançado pelo Museu da Arte Contemporânea, com entrevistas e todo o processo de montagem da exposição. Ainda aqui, você confere a agenda de exposições que acontecem em alguns dos museus do estado. Mas antes, saiba a opinião das pessoas que visitam e ficam sempre de olho nos museus. Muito bom, é algo diferenciado assim para
abrange vários públicos, jovens, idosos. Para quem não sabia quase nada da pintura, né? Aprendeu bastante aqui. Sou daqui de Curitiba. O que eu gostei hoje foi a exposição de Memórias do Negro, que está bem completa e foi o que eu achei mais interessante hoje. O ano de 2006 promete ser mais um período de muitas exposições. Algumas delas já estão em cartaz. Confira agora a agenda cultural de alguns dos museus paranaenses. No Museu Oscar Niemeyer, você ainda pode ver as exposições Para Nunca Esquecer, Negras Memórias, Memórias de Negros. Cerca de 600 obras, entre esculturas, pinturas, fotografias, filmes e objetos de ouro e prata, mostram a saga dos africanos e seus descendentes no Brasil. Stanislau Trapli. Na série Artistas Paranaenses, o Museu Oscar Niemeyer apresenta uma amostra individual de Stanislau Trapli, apontado como um dos mais fiéis discípulos e seguidores de Alfredo Andersen. E devido ao grande sucesso, você terá mais 9 dias para ver a amostra de Reinhard Mack, a história ambiental do Paraná. O pesquisador já previa há 80 anos atrás o futuro ambiental paranaense sobre os riscos da erosão do solo e a mudança climática que seria provocada pela devastação das matas. O Museu Oscar Niemeyer abre de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Museu de História Natural, um local mágico onde é possível reencontrar espécies raras e extintas do nosso ecossistema brasileiro. Exposições de exemplares empalhados, como onça, ema e tamanduá. Instalado no Bosque do Capão da Embuia, também é uma ótima alternativa de passeio com a família. O Museu Alfredo Andersen continua a homenagem ao mês das mulheres, realizando a mostra Universo Feminino 3. Além disso, pinturas e desenhos de Mirna de Oliveira, em interferências, poderão ser conferidas pelos visitantes até 4 de junho. E no Museu Paranaense, iniciou a mostra Raízes do Paraná, os Poloneses. Nesta exposição, você confere a herança polonesa na arte paranaense e também homenagem ao polonês Paulo Leminski. Nós ficamos por aqui. No próximo sábado, você vai conhecer outros museus e exposições que acontecem no Paraná. E não esqueça, o museu é uma ótima dica de passeio para você e para toda a sua família. Um ótimo final de semana e até o próximo Museus, o seu melhor programa.